Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro na quarta com a Fabi. Eu sou Fabiana Chitton, treinadora comportamental de líderes e equipes, especialista em desenvolvimento pessoal, e hoje eu estou aqui para a gente falar sobre tudo começa com um primeiro passo. Quem esteve aqui nos episódios anteriores, se você não esteve, vai lá que eles estão disponíveis aqui no Instagram para você assistir a qualquer hora e quantas vezes você quiser. Este mês nós estamos falando sobre metas. Afinal, o ano começou e se você quer resultados diferentes, precisa fazer coisas diferentes. Precisa saber para realmente onde você deseja chegar em 31 de dezembro de 2023. Se a pessoa que você é hoje é a pessoa mais indicada para atingir essas metas. Se essas metas aí que você colocou na sua cabeça são suas mesmas ou são aquelas metas básicas que é de alguém e que você pegou aí numa rede social e está dizendo que é sua, ou as metas do inconsciente coletivo, aquelas de que eu vi por aí que é legal, que é interessante, que todo mundo fala e eu também vou colocar para mim. Então, eu sempre começo os nossos encontros fazendo um revival, né? Nos episódios anteriores, o que nós falamos nos episódios anteriores. Nós começamos então com, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Onde a gente se conectou, né, com a nossa presença, com aquilo que faz sentido, com aquilo que faz sentir, para dar sentido, rumo à minha meta. Porque afinal, se aquilo não faz o meu coração vibrar, não faz o meu coração cantar, dificilmente eu vou dar um primeiro passo em direção a isso. No nosso segundo encontro, nós falamos sobre como ser esperto, como ser smart com as suas metas, fazer metas que realmente fazem sentido, onde eu falei que não existe meta não atingida, ou não atingível, né? Não existe meta impossível, existe meta mal dimensionada. Por quê? Para que as nossas metas sejam atingidas, elas precisam ser espertas, elas precisam ser smart, então elas precisam ser específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e dentro de um tempo plausível para serem cumpridas. Então, essa meta do ganhar mais, trocar de carro, arrumar um namorado, emagrecer, não é uma meta esperta. Primeiro porque talvez ela nem seja sua. Ela é uma meta da moda, do inconsciente coletivo, que talvez não faça sentido. Uma meta que é realmente sua é uma meta que faz sentido para você, faz você sentir, mexe com você, abala suas estruturas, dispara esse seu coraçãozinho. Se você fala uma meta, como você lê uma placa de trânsito, é bem provável que essa meta não faça nenhum sentido para você. E qual é a questão da gente perseguir, a gente trilhar e a gente alcançar uma meta que não faz nenhum sentido pra gente? A gente chega no destino, mas não se sente realizado. Isso é incoerente, afinal, eu me desafio, crio metas para que eu me sinta realizado, para que eu seja, para que eu me torne aquela pessoa que eu realmente desejo ser. Então hoje nós vamos falar o quê? Tudo começa com um primeiro passo. Não adianta nada eu saber para onde eu vou. Não adianta nada eu ter certeza que essa meta é minha, que ela é atingível, que ela é mensurável, que ela é relevante, que eu vou dar certo, que eu vou conseguir, se eu continuar aqui, sentadinho, estático no meu lugar, né? Pode ser que eu ore a Deus, peça uma ajuda dos céus, né? Pelo menos eu tô fazendo alguma coisa melhor que nada. Mas, se você não der o seu primeiro passo, nada disso vai acontecer. As suas metas vão ficar no papel ou na sua cabeça ou sei lá onde, porque é bem provável que elas se percam aí pelo meio do caminho. E o que acontece quando a nossa meta se perde no meio do caminho? É a nossa vida que se perde no nosso caminho, é o nosso sentido que se perde no meio do caminho, né? É a nossa capacidade de realização, né? É a nossa sensação de ser possível, de ser capaz. Junto com uma meta abandonada no meio do caminho, tem um sonho abandonado no caminho, tem uma autoestima abandonada no meio do caminho. E isso tende a se tornar um ciclo vicioso.
E é por isso que cada vez mais as pessoas estão desanimadas, desalentadas, né? Ou seja, eu não sei vocês, mas quando eu ouvi esse conceito de desalento, né? Desalento é aquela pessoa que já nem tem mais esperança em conseguir alguma coisa. O IBGE usa muito isso na questão dos empregos, né? Então são pessoas que já desistiram de procurar emprego, né? Será que você aí é um desalentado com as suas metas? Né? Eu falei também, né, sobre se você não está sonhando o seu sonho, você está sonhando o sonho de alguém. Se você não está agindo pelo seu sonho, você está agindo pelo sonho de alguém. E o que isso diz respeito a dar o primeiro passo? A gente precisa lembrar que nós estamos em uma realidade dual. Tudo tem dois lados, pelo menos, né? E o que acontece? Quando a gente fala da importância de dar o primeiro passo, essa importância não é só de dar o primeiro passo para colocar em ação aquilo que você quer. Pode ser que você esteja dando o primeiro passo para te colocar distante daquilo que você realmente quer. Nossa, eu não tô entendendo, Fabi. Como assim? O que acontece? Eu gosto muito de usar esse exemplo de uma viagem, né? Eu não sei aqui a distância certa, mas digamos que eu estou no meio do caminho. Se eu andar 400 quilômetros, eu estou no Rio de Janeiro. Se eu andar mais 400 quilômetros, eu estou em Curitiba, né? O que acontece? Para onde eu quero ir? Para o Rio de Janeiro ou para Curitiba? Porque o que pode acontecer? Se eu der um passo na direção que me afasta da minha meta, pode ser que eu percorra os 400 quilômetros e a minha viagem teria 400 quilômetros, eu cumpri 400 quilômetros, mas eu não estou no meu destino. Eu estou totalmente contrário ao meu destino. O que acontece? Se a gente coloca uma meta de ser mais saudável, como eu coloquei, de fazer atividade física pelo menos 3 vezes na semana por meia hora, eu preciso dar o primeiro passo para começar. E geralmente o primeiro passo, ele é o mais difícil, porque ele esbarra na lei da inércia, que é o quê? A tendência que o corpo tem, ou que qualquer corpo tem de permanecer no estado em que ele está. Então dá o primeiro passo, né? Sair de casa é a parte mais difícil. Talvez depois que você começou a caminhar, ou até depois que você chegou, você já se sinta até melhor do que antes. Mas esse primeiro passo para vencer essa inércia, ele tende a ser um passo mais difícil. Mas o que acontece? A partir do momento que você dá o primeiro passo, ele começa a mudar a sua direção. Isso é bom? Isso é excelente. Desde que você esteja na direção do seu sonho, do seu desejo, do seu objetivo. Porque senão você vai parar em Curitiba em vez de ir para o Rio de Janeiro. Por que eu tô falando que tudo começa com o primeiro passo? Até na foto de hoje, no post de hoje, eu coloquei um passo bem grande, né? Porque às vezes a gente dá o famoso passo maior que a perna. Ou pior, o passo para trás da perna. Porque o que acontece? Do mesmo jeito que eu quebro a minha inércia, começando a caminhar todos os dias, dando esse primeiro passo, daqui um tempo isso se torna um hábito, o que é excelente. Quando a gente automatiza, quando a gente coloca no piloto automático algo que é contribuição pra gente e não algo que nos desvia, né, do nosso verdadeiro caminho. Mas o que acontece? Vem o primeiro passo. O primeiro passo não acontece uma única vez, ele não acontece só no começo do ano. Ele acontece, digamos que todas as manhãs você tem a oportunidade de dar um novo primeiro passo. Porque o que acontece? Eu, sedentária, dei o meu primeiro passo, comecei a caminhar. Que é o que vem acontecendo comigo. As 2 primeiras semanas eu não cumpri minha meta, como eu disse pra vocês. Na minha 3ª semana, eu fui os 7 dias da semana. Arrebentei com a minha meta. Se fosse algum tempo atrás, eu já ia começar a falar, tá vendo? Metinha sem vergonha que você fez. Aí, foi tão difícil assim? Vim a semana inteira caminhar? Eu ia começar a falar que essa meta aí tá fácil demais. Você mensurou mal essa meta aí. Mas eu sei que o meu ano não vai ser igual a essa semana. Que eu vou ter N coisas dentro do meu ano.
e que é melhor eu continuar indo 3 vezes na semana do que eu mudar a minha meta, torná-la mais agressiva 5 vezes na semana. Na próxima semana eu tenho algum evento, não vou, já começo a dar o quê? Um primeiro passo na direção do desistir, do isso não é pra mim. Tanto começar a atingir um objetivo começa com um primeiro passo, quanto começar a desistir do seu objetivo também começa com um primeiro passo. E aí não tem como não remeter a falar de vícios, né? Porque vícios são comportamentos automatizados que a gente já não exerce mais controle, né, sobre eles. Mas eu não digo controle, mas consciência sobre eles, né? E aí o que acontece? Ninguém começa a fumar do nada. Você fumou o primeiro cigarro, né? Ninguém torna-se questões alcoólicas se não tomou a sua primeira dose, né? Então o que acontece? Tudo começa com o primeiro passo. Do mesmo jeito que ninguém se torna um maratonista de sucesso sem ter corrido, né, o seu primeiro quilômetro. Ninguém se torna um milionário de sucesso sem ter ganho os seus primeiros 10 mil, 100 mil, 500 mil, percebe? Tudo começa com um primeiro passo. Por isso que é importante você colocar atenção para onde você está dando o primeiro passo. Por quê? Do mesmo jeito que eu quebro a inércia, né, do meu movimento, voltando ao meu exemplo de ser sedentária, do mesmo jeito que eu quebro a minha inércia de ser sedentária e começo a caminhar todos os dias, se eu não estiver presente, conectada, lembra? Conectada de verdade com o meu propósito de caminhar todos os dias. Pode ser que uma semana, sei lá, eu tenha muitos treinamentos, eventos, eu acabo não indo. Aí o corpo tende a voltar, eu já dei um passo na direção contrária, o corpo vai continuar me mandando para aquela direção. E aí o que acontece? Eu posso dar o segundo passo. E enquanto eu não der novamente um primeiro passo para reverter essa direção, né, eu posso me perder pelo meio do caminho. Por isso que tanto atingir as suas metas quanto desistir das suas metas começa com o primeiro passo. E o que isso tem a ver com conexão? Por isso que eu gosto da palavra escolha. Todos os dias, quando você dá o seu primeiro passo, você está fazendo junto com ele uma escolha. A escolha de continuar na direção daquilo que te deixa mais próximo do que você realmente deseja, ou seguir na direção contrária, na direção que te leva a desistir, a abandonar, a deixar pelo caminho aquilo que você tanto quis. E isso começa simplesmente com um primeiro passo, né? Voltando a falar da dieta, né? A dieta, a maioria delas, assim, tem a questão lá do dia do lixo, que é o quê? Um dia para você ter lá a sua carta branca para comer aquilo que você quer. E por que os nutricionistas, eles falam muito para ter cuidado com isso, né? Porque senão a gente tende naquele dia do lixo ali de voltar de novo aquele hábito, porque pensa só, né? Os nossos hábitos, eles são caminhos neurais muito bem percorridos. Um exemplo para você entender o que é o seu caminho neural e por que você acaba indo sempre naquela direção. Se você olhar um terreno por onde a água corre, um lugar que tem uma trilha, ou que uma trilha se formou porque as pessoas costumam passar por aquele caminho, você vai ver que a grama para de crescer, aquele caminho fica mais afundado, e você começa a ver que todo mundo meio que começa a passar por lá, né? No corta-caminho, assim, né? Não tinha um corta-caminho. O primeiro foi, o segundo foi, ficou uma marca lá, o terceiro foi também, né? É assim que o Waze também aprende, gente. Um corta o caminho aqui, o outro corta ali também, o outro corta ali também. Na próxima semana ele tá te indicando ali pra você cortar aquele caminho também. Então tudo começa com o primeiro passo. A questão é que se eu mantiver esse segundo passo, esse terceiro passo, eu inverto a polaridade, né, do meu caminho. Isso é muito bom pra gente quebrar hábitos, né? Quebrar metas, mas isso também é um ponto de atenção para que a gente não volte aos comportamentos anteriores. Por que eu tô falando do caminho pisado? Podem até vir e plantar uma grama ali,
Mas se vir uma forte chuva e alguém começar a passar ali de novo, aquele caminho já está marcado, né? Foram anos, foram muitos movimentos ali. E se eu não estou conectado, se eu não estou presente, se eu não estou na minha presença, se eu não estou relembrando para mim diariamente que aquilo é o que eu realmente quero, se eu não estou escolhendo todos os dias aquele caminho, eu corro o risco de me desviar dele e sem perceber voltei ou criei um caminho errado. Por quê? O nosso cérebro tende a economizar energia. Tudo que você faz mais de uma vez, ele memoriza, né? E ele vai tornando aquilo um hábito. Eu falei da última vez o filme Clique, não sei se vocês já assistiram, aquele com Adam Sandler. Ele tem um controle que ele começa a pular, né? Questões do dia a dia, né? A falar com a mulher, o choro do filho. E aí, todos os dias ele começa a pular alguns padrões. E assim como os algoritmos, né, das redes sociais, né, ele começa a ficar inteligente, smart, mais smart que você. Ele começa a pegar o seu padrão, o jeito que você faz as coisas. E aí, quando ele tentou se desvincular daquele controle, aquele controle já estava ali viciado em pular algumas etapas da vida, em pular alguns comportamentos. Não parece, mas o seu cérebro age da mesma maneira. Sempre que você diz pra ele, isso não me interessa, isso não é pra mim, isso não sei o que lá, toda vez que olha pra aquela coisa, ele automatiza. Ainda que você queira romper aquela inércia, ele vai dizer pra você, não, pula isso daí, que isso daí não tem nada a ver com você. Então você precisa, né, nutrir, demarcar esse seu caminho novo. Por isso que é importante você orar e vigiar, né? Olhar e vigiar, orar e vigiar, né? Os seus primeiros passos, porque eles podem te conduzir tanto ao sucesso quanto te desviar dele, né? Hoje eu ouvi uma frase com a minha mentora, né, que eu achei muito engraçado, eu nunca tinha ouvido, né? Que pior do que um carro parado é um carro desgovernado. Eu falei, gente, né? Então, pior do que a gente ficar aqui parado, empacado, é a gente sair fazendo coisas aí sem ter um direcionamento. Lembra do que eu falei? Você pode até não atingir a sua meta amanhã, porque ela leva um tempo. Se ela for uma meta smart, ela tem um tempo a ser cumprida. Mas cada passo que você dá na direção da sua meta te deixa mais próximo dela. E se você não prestar atenção, você pode estar dando vários passos, mas indo na direção contrária da sua meta. E às vezes a gente acha que é muito simples identificar a direção das nossas escolhas e das nossas atitudes. Mas não, o nosso cérebro ele é bom, ele dá uma mascarada ali nas coisas, né? Aí eu falo assim, agora eu vou ter uma alimentação saudável. Beleza. Aí, essa semana é aniversário do fulano. Então eu vou fazer meu dia do lixo hoje. Aí chega no domingo, você recebe uma tia lá, né, que não vem nunca na sua casa, sua mãe resolve fazer uma sobremesa e tal, e a família se reúne, e você vai lá, e aí você fala assim, mas né, eu nunca vejo isso, mas né, e aí o desvio que era 1 virou 2, e aí o seu cérebro começa a pensar assim, eu quero comer doce, e eu já sei que se eu inventar uma desculpa pra ela, que é só mais uma exceção, ela vai cair. E o seu cérebro vai fazer. E aí você vai mascarando essas exceções. E aí quando você vê, esse primeiro passo já te levou ao segundo, ao terceiro e ao quarto. Por isso que a sua meta smart, ela tem que ser medida, ela tem que ter medições. Porque aquilo que não é medido, não é transformado. E se eu não meço, não registro, eu não tenho a dimensão dos primeiros passos na direção contrária que eu estou dando. E aí, eu conter, né, um problema, uma questão, quando ela ainda está no início, é muito mais fácil do que depois que ela ganha muito espaço. Voltando no exemplo da direção, se eu descubro no quilômetro 10 que eu tô indo para Curitiba e não para o Rio de Janeiro, eu já corrijo a rota. Só me atrasei, só desperdicei, só me atrasei, fui na direção contrária de 10 quilômetros. Mas se eu não estou medindo e verificando isso com frequência, pode ser que eu só me dê conta disso quando eu percorri já mais de 100 quilômetros. E aí qual é o risco?
é a dinâmica do já que. Já que, né, eu percorri 100 quilômetros, acho que eu não vou pro Rio de Janeiro mais não, vou lá pra Curitiba, né, já que eu já tô aqui, né, então quantos já que você já usou na sua vida, que já, né, te levaram, te motivaram, te deixaram distantes, né, da sua meta. Então por quê? A gente fez um trabalho profundo aqui para encontrar o seu destino, para fazer a sua meta SMART. E agora vem a parte de você colocar isso em prática e sempre vigiar no primeiro passo. Às vezes a gente coloca o nosso olhar nos grandes passos, nas grandes ações, lá no meu destino. E às vezes os meus passinhos pequenos, esse meu primeiro passo aqui, é o que vai silenciosamente, sorrateiramente, sabotando a minha meta. Quem já acompanha conteúdo de desenvolvimento pessoal, tem essa coisa dos sabotadores, as pessoas falam muito sobre os sabotadores, né? Na verdade, o que são os sabotadores, né? Eles não são lá do filme do Harry Potter, um dementador ou algo desse jeito. Os sabotadores nada mais são do que o seu piloto automático, do que os seus comportamentos que te trouxeram até aqui. E alguns deles não vão te levar para o seu próximo nível. Por isso que antes de dar o primeiro passo, questione-se, esse passo vai me deixar mais longe ou mais perto da minha meta? Comer esse doce hoje vai me deixar mais longe ou mais perto da minha meta? Embora ele pareça inofensivo, mas não é sobre o tamanho ou sobre o ponto. Quem trabalha com prevenção de acidentes, né? O pessoal da CIPAT nas empresas, eles tinham uma medição que era o número de incidentes, né? E o que são o número de incidentes, né? O número de incidentes é algo que poderia ter se tornado um acidente, mas não se tornou. Poderia ter uma gravidade maior, mas não teve. Isso tem tudo a ver com a gente aqui, né? Um brigadeiro, um negocinho, é um incidente, não vai fazer um estrago tão grande na minha dieta, mas vários incidentes, eles tinham uma medição, eu não vou lembrar a quantia agora, mas vamos supor que a tendência de um acidente era a somatória de 100 incidentes. Então, quando o número de incidentes estava muito alto, ele era um indicativo de que um possível acidente aconteceria. Por quê? Não é milagre, não é achômetro, são tendências. Então, olha só, se você está falhando, né? Se você está escolhendo diferente, eu não gosto dessa palavra falhando, mas se você está constantemente fazendo escolhas na direção contrária da sua meta, e isso acontece uma vez na semana, daqui a pouco são 2 vezes na semana, daqui a pouco são 3 vezes na semana, e quando você vê, você já inverteu a sua semana. Você volta a ser sedentário, você volta a não fazer as coisas, porque aqueles pequenos incidentes se tornaram um grande acidente, né? Então, a gente tem muito foco nas coisas grandiosas que a gente tem, né, Carlos, meu amigo? Que bom te ver por aqui, saudade, né? Carlos também é da indústria aí farmacêutica, ele sabe muito bem o que são as medidas aí de estar acompanhando, né? Um movimento contrário aí do crescimento das bactérias para identificar, né, uma possível tendência. Pois é, gente, economia, saúde, segurança, tudo isso trabalha o quê? Tendências são o quê? Coisas pequenas que estão acontecendo, né, mas que com a constância elas podem se tornar coisas grandes para os dois lados. Se todos os dias você, como eu, assim, colocou como meta caminhar meia hora por dia, parece pouco, mas se todos os dias, ou as 3 vezes na semana, você caminhar essa meia hora, né, esses pequenos passos, essas pequenas escolhas, essas pequenas mudanças ao longo do mês, ao longo do ano, vão te trazer grandes resultados. Da mesma forma que as suas pequenas desistências, as suas pequenas exceções, elas podem, ao final do ano, ser a grande causa do seu não atingimento de metas, do seu não sucesso ao longo do seu ano. Então, gente, preste atenção, porque tudo começa com o primeiro passo e tudo se mantém
mantém com os próximos passos. Então, se você colocou uma meta que você acha desafiadora, dê o primeiro passo. E amanhã dê o próximo passo. E dê o próximo passo. E você vai ver que essa constância, ela vai te levar à excelência. Tem um poema do Drummond, que eu não vou lembrar agora, mas ele diz que a gota vence a pedra na sua persistência, né? A gota de água, ela é pequenininha, né? A pedra firme, né? Mas todos os dias aquela gota ali batendo naquela pedra, pequena, mas com a constância, com determinação, né? Ela vai criando o espaço dela ali dentro daquela pedra. Então, meu convite para você hoje é: preste atenção e foque no primeiro passo, porque ele pode ser a mudança de rota e o seu destino para o seu sucesso, como ele também pode ser a inversão de rota do seu destino para o seu não sucesso. E agora eu quero te fazer um convite. Toda quarta-feira a gente se encontra aqui na quarta com a Fabi, e em uma dessas quartas-feiras dentro do mês, geralmente a última quarta-feira, esse encontro ele cresce um pouquinho e ele se torna uma masterclass, né? E aí ele não vai acontecer aqui no Instagram, ele vai acontecer numa sala no Zoom, então você tem que fazer uma inscrição. Eu vou deixar o link lá na minha bio. E o tema da masterclass, né, deste mês, que ficou no 1º de fevereiro, né? A masterclass sobre o nosso tema metas, ele vai acontecer, que é a nossa reunião final, o nosso encontro, e é lá no Zoom, porque eu quero ouvir você, quero trocar mais com você. Essa nossa masterclass vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 1º de fevereiro, né? E nessa masterclass nós vamos discutir sobre o você de hoje é a pessoa mais indicada para cumprir as suas metas de 2023? Será que você tem mesmo todas as qualidades necessárias para cumprir com sucesso essa rota, esse passo a passo que a gente traçou juntos? Pois é, nesse encontro eu vou te ajudar a identificar aquilo que você já tem, aquilo que você precisa desenvolver e aquilo que você precisa fazer aí um pouquinho mais, para que você se torne a pessoa mais indicada para atingir as suas metas em 2023. Então, esse foi o nosso Na Quarta com Fabi, e se prepara que na próxima semana a gente vai ter a nossa primeira masterclass do ano, porque eu quero que você se torne a pessoa realmente mais indicada para alcançar as suas metas. Afinal, a meta é sua, a vida é sua, o sucesso é seu, e só você sabe aquilo que realmente vai te fazer feliz e realizado. E eu tô aqui para te ajudar a olhar para essas escolhas, a fazer essas escolhas com mais consciência, sem deixar para trás aquilo que você já tem e parar de olhar só para aquilo que te falta. É juntar tudo isso e começar a dar o primeiro passo na direção do seu sucesso em 2023. Então nos vemos semana que vem, não aqui, mas lá no Zoom, na nossa Masterclass. Até lá!